Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. E o nosso desejo é que possamos ser instruídos por ti, que o teu Espírito Santo possa assim invadir os nossos corações, as nossas mentes, nos dando entendimento, Senhor, daquilo que tu tens a comunicar com cada um de nós a partir de mim, Senhor. Nos abençoa com a tua graça maravilhosa nessa noite, a partir da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos na semana passada, queridos, um outro milagre, né? Lá em João capítulo 9. Quem esteve conosco ou acompanhou pelo YouTube, viu ali o desenrolar daquele grande feito que Cristo opera na vida de um homem que era cego de nascença. Ele nasceu cego e por toda a sua vida as pessoas testemunharam que aquele homem não enxergava, aquele homem não tinha a visão, não desfrutava ali da sua visão. Não foi alguém que adoeceu ao longo da sua vida, que desenvolveu uma catarata e que, em razão dessa enfermidade, veio a ficar cego. Não, o texto ele é muito claro apontando que aquele homem era cego de nascença. E uma vez que aquele homem volta a ver, miraculosamente, por obra do poder de Jesus, uma série de eventos começa a acontecer para tentar desacreditar o milagre operado por Jesus. As pessoas começam a buscar para saber se de fato aquele homem era cego de nascença, se não era um farsante, se não era alguém querendo criar ali uma situação de espetáculo ou algo do tipo. E vão até os seus pais e vão buscar informações com a sua família, vão posteriormente ao próprio para que ele diga se realmente ele assim o era desde nascença. E em todos os momentos as confirmações, né? Por mais que os judeus, aquela classe de religiosos, estivessem ali buscando motivos para deslegitimizar Jesus e aquilo que ele havia realizado, nada encontraram. Mas a perseguição, ela sobrevinha de maneira
terrível, né? Os homens buscavam apedrejar Jesus, tanto é que aqui nós lemos que os discípulos vão dizer: não, Senhor, nós não vamos retornar para lá, lá tentaram te apedrejar, lá há perseguição, se você voltar para lá nós vamos ser mortos, você vai ser morto. Tudo isso porque o nosso Senhor fez algo maravilhoso, trazendo visão, trazendo luz aos olhos de um homem que não enxergava. Algo extraordinário, um milagre, como nós bem conhecemos, e sabemos que milagres continuam a acontecer. Amém? Você crê nisso? O Senhor continua realizando as suas obras miraculosas no nosso meio. Às vezes, no ordinário das nossas vidas, estarmos aqui é milagre do Senhor. A sua palavra que nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a razão de não sermos consumidos e não sermos fulminados. Isso é milagre de Deus nas nossas vidas. O milagre do ordinário, mas também há o milagre do extraordinário. Quando, por exemplo, alguém enfermo tem a sua doença que era considerada terminal, sem possibilidade de cura, e recebe o diagnóstico, recebe o prognóstico de que não está mais enfermo, não está mais doente, que aquela enfermidade que lhe acometia o deixou, e isso continua a acontecer. A grande questão é que muitas vezes nós buscamos o espetáculo da fé. Nós olhamos muito para aquilo que enche os nossos olhos na perspectiva das grandes realizações e deixamos de olhar para aquele que realiza todas as coisas em nós e através de nós. Olhamos para o milagre, mas esquecemos do Senhor dos milagres. Olhamos para os grandes feitos e buscamos grandes feitos nas nossas vidas, que o Senhor opere coisas extraordinárias, mas muitas vezes nos esquecemos do Senhor do ordinário e do extraordinário. E aqui nós nos deparamos com um texto que vai falar mais uma vez sobre um grande milagre. O grande milagre da ressurreição operado pelo Senhor Jesus. Esse não na vida dele ainda, mas na vida de um homem que faleceu, e o qual ele muito amava, como diz o texto, o qual era o seu amigo próximo, íntimo, Lázaro, que adormeceu, nas palavras de Jesus, interpretado aqui pelos discípulos que era apenas um sono, quando na verdade ele havia morrido. Nos evangelhos, os milagres, eles nunca são o fim em si mesmos, perceba. Eles são sinais que apontam para uma realidade maior. E que realidade é essa, Clebson? Os milagres, eles têm o propósito de apontar para quem é Jesus. São a maneira que o Senhor encontra de se apresentar, de dizer: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou aquele a quem vocês aguardavam. Eu sou aquele sobre quem os profetas falavam e vocês tanto propagam. Então, os milagres de Jesus não têm o condão apenas de chamar a atenção para aquilo que é realizado, mas de chamar a atenção para aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E assim é o que acontece nesse momento. Nós vamos seguir um pouco mais adiante no texto e vamos ver situações, características muito peculiares que atestam acerca desse propósito de Cristo nas suas realizações, nos seus feitos, sobretudo com a ressurreição do seu amigo Lázaro. Mas olhando aqui para esse contexto, olhando para aquilo que nós nos deparamos aqui no capítulo 11, nós podemos achar que Cristo ele demorou a chegar lá, né? Que Cristo ele poderia ter ido mais rápido, que Cristo deveria ter intervido no momento da enfermidade, e nós começamos a conjecturar, a criar especulações próprias, porque o nosso pensamento é no imediatismo.
O nosso pensamento é no aqui e agora, é naquilo que precisa ser realizado. E muitas vezes questionamos Deus: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que estamos passando por essa situação? Por que Lázaro teve que morrer? Por que as suas irmãs tiveram que sofrer a dor do luto de perder o seu irmão? Por que todo aquele sofrimento? Mais uma coisa é certa, queridos. Primeiro, Jesus ele esperou deliberadamente. Não porque ele fosse mau, mas ele não foi lá na hora que chegou para ele o recado: Senhor, Lázaro está doente. Ele não foi. E não foi deliberadamente. O Senhor decidiu não intervir no momento da enfermidade. E talvez isso nos traga algum espanto, né? Algum susto, mas poxa, e o Senhor não se compadece? Sim, Ele se compadece, mas toda a intervenção do Senhor, repito, tem o seu propósito. Não é no tempo e de acordo com a nossa vontade para a realização do nosso querer. Jesus ele não chega atrasado, Ele chega no tempo exato do propósito de Deus. Ele chega exatamente no momento que seria oportuno para que o propósito do Pai se cumprisse, se realizasse. Jesus ele não queria apenas curar Lázaro, entenda. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Jesus queria testificar diante de uma multidão que estava presente ali por ocasião daquele momento de luto, de quem ele era. Mediante a manifestação do seu poder, ressuscitando o morto, que estava morto há 4 dias. Jesus ele quis revelar a sua natureza messiânica, então a demora ela não foi descuido, a demora ela foi intencional. E é interessante porque quando a gente olha aqui para o texto, havia ali os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com medo. Senhor, nós não vamos para lá, os judeus estão querendo te apedrejar, as pessoas estão querendo te perseguir. E aí olha que coisa, olha o que acontece depois quando Jesus bate o martelo e diz: nós vamos, Lázaro morreu, eu vou para lá. Aí os discípulos dizem: nós vamos também para morrer com ele. Nós vamos também para morrer com ele. E aqui nos traz a ideia da fé parcial, né? Nós cremos no Senhor, nós caminhamos com o Senhor, mas diante das circunstâncias, adversidades da vida, daquilo que pode ou não nos acontecer, nos ocorrer, nós estremecemos, nós nos abalamos. E aqui nós temos os discípulos, eles iam na convicção: rapaz, nós vamos chegar lá, vamos ser apedrejados, vai acabar tudo. Lázaro morreu, Jesus vai ser morto também, a gente vai morrer junto e aí vai ser um grande funeral. Era essa a perspectiva, e o que eu gostaria aqui de comunicar, querido, já caminhando para o primeiro ponto da nossa mensagem, é sobre que nós precisamos ser portadores de boas novas. Nós não podemos ser os pessimistas. Nós não podemos ser aqueles que, como eu dizia também pela manhã, que jogam a última pá de terra, que desacreditam, que não confiam, que duvidam do poder do Senhor, da sua obra, das suas maravilhas. Nós não podemos ser aqueles que empurram aqueles que já estão à beira do abismo, de abismo abaixo. Pelo contrário, nós somos aqueles que estendem a mão e dizem: em Jesus há esperança, em Jesus há possibilidade, em Jesus há jeito. Talvez não seja o jeito que eu e você imagine, talvez não seja a expectativa que nós criamos, mas Ele tem o melhor para nós. E a primeira informação, ou a primeira lição que eu gostaria que nós registrássemos, o tema da nossa mensagem hoje é: quando a morte encontra a vida. Se você quiser anotar, quando a morte encontra a vida.
E o primeiro ponto da nossa mensagem é justamente nessa perspectiva da esperança. Nós somos formados para cuidar com esperança. Nós somos formados para cuidar com esperança. A esperança que habita em mim, a esperança que habita em você, é a esperança que eu e você precisamos propagar, comunicar ao outro. Não sei qual a realidade que está à sua volta, não sei por que razão, por que motivo talvez as pessoas tenham lhe buscado, não sei talvez aquilo que você mesmo tem enfrentado de lutas, de lutos, de problemas de ordem social, material e espiritual. Não sei, mas uma coisa eu sei, o Senhor nos chama a sermos porta-vozes da esperança. O texto ele segue, versículo 17, diz que ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Isso parece, ou poderia nos confirmar aquilo que nós percebemos na própria fala dos discípulos, que olham para Jesus, olham para a decisão de Jesus de ir até Betânia, até a Judéia, onde estavam querendo apedrejá-lo, e eles ali desconfiados que seriam mortos, né? Aqui nós temos uma outra característica da fé parcial, a fé que olha para Jesus, que crê que o Senhor é quem Ele é, mas duvida que Ele possa fazer qualquer coisa em qualquer momento, independente da distância geográfica. Nós olhamos para Marta, olhamos para aquilo que ela fala para Jesus: se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E vemos Marta condicionando o poder de Jesus a estar presente fisicamente em um ou outro local. E aqui não é uma crítica a Marta, aqui é uma reflexão para cada um de nós, porque agimos da mesma maneira, nós condicionamos a ação do Senhor. Nós achamos que Deus ele só pode agir dessa ou daquela outra forma. Nós muitas vezes queremos colocar Jesus dentro de uma caixinha. E achamos que Ele só age se for em um determinado contexto. Se a pessoa estiver na igreja, se estiver em determinado local, a cura ela só vai ocorrer se eu for em um determinado culto de oração, de libertação, de cura, disso ou daquilo. Quando na verdade o poder do Senhor ele não se limita a lugares, a tempo ou a qualquer outra coisa. O poder do Senhor ele é infinito e Ele faz conforme a sua soberana vontade, no tempo que Ele quer e no local que Ele quer. Não somos nós que assim definimos, não somos nós que apontamos, mas uma coisa é certa: nós devemos comunicar esperança e não desesperança. Em um mundo que vive desesperançado, ou no desespero diante de tantas lutas, o que temos comunicado àqueles que têm vivido as suas dores? Como a igreja de Cristo, cada um de nós tem sido porta-voz da mensagem de que há um Deus que pode todas as coisas e que cuida das nossas vidas e que nos tem na palma de sua mão e que nós precisamos descansar na sua vontade. Como temos agido, o que temos propagado?
Como diz o texto, Jesus chega lá, Lázaro estava morto há 4 dias e havia uma crença, estudando um pouco sobre esse texto, aprendi isso, né? Havia uma crença entre os judeus, a crendice popular, sabe? Sabe aquelas mandingas que crente tem? Aqui não tem não, em Campina Grande eu sei que os irmãos não tem, né? As mandingas, tem o crente que tem as suas mandingas. Eu vou te explicar o que é a mandinga aqui. O povo de Israel era o povo chamado, escolhido, eleito por Deus, amém? Que testemunhou diversos milagres ao longo da sua história. Então aquele povo cria no poder de Deus, cria que milagres poderiam acontecer, mas havia uma crença no meio daquele povo de que depois de 3 dias, pronto, aí não tinha mais o que fazer. Até o 3º dia, até podia acontecer alguma coisa, podia ali o cabo levantar, enfim. Mas do 4º dia em diante, Jubevan, não tinha mais o que fazer, o defunto já estava apodrecendo, né? Não tinha, sabe, não tinha jeito. Não tinha milagre que desse jeito, trazendo aqui para o nosso popular. Não sei se você já usou essa expressão, já disse essa frase. Não, olha, não tem milagre que dê jeito nessa situação. Era mais ou menos essa perspectiva, diante daquele cenário de 4 dias, de um morto, e o povo olhava e dizia, não, ali já era, já acabou, se vamos confortar ali a família e não tem mais jeito. Sabe, depois que a esperança em Deus acabou, depois que a esperança nas superstições acabaram, aí o povo diz, eita, agora já era. E é justamente dentro dessa circunstância de um povo que já não cria que Deus pudesse fazer alguma coisa, que Jesus vai lá e faz, contrariando as expectativas humanas, contrariando as crendices e as fés, né? As fés, eu acho que é assim o plural de fé. As fés, né? Daquele povo. O Senhor contraria todo o cenário, toda a perspectiva, toda a realidade ali à sua volta. Além disso, havia uma grande multidão presente, o texto vai falar sobre isso, né? O que indica que aquela família tinha uma grande relevância social. O texto vai dizer que Betânia estava a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, mas uma grande multidão foi aquele velório, aquele sepultamento. O que não é comum, quando uma pessoa simples, um camponês, falecia, uma grande multidão ia ao seu cortejo, né, ia ao seu sepultamento. Assim é nos dias de hoje, quando alguém mais abastado, de relações sociais mais aprofundadas, né? Pessoas da alta sociedade falecem, de determinados círculos sociais falecem, nós vemos grandes cortejos, aquelas multidões que acompanham os caixões e vão até o cemitério prestar as suas condolências às famílias. Era algo parecido. Possivelmente a família de Lázaro era uma família abastada, era uma família de condições. Uma outra perspectiva, D.A. Carson vai falar sobre isso, é que Maria, ela derramou um perfume caro aos pés de Jesus. Maria lavou os pés de Jesus, né? Derramou ali um perfume caro, que também é mais uma evidência de que eram pessoas de condições financeiras maiores. D.A. Carson vai dizer, muitos judeus que vieram confortar Marta e Maria eram de Jerusalém, o que sugere que a família era bastante proeminente. Poucos aldeões teriam sido consolados por muitos judeus vindos da cidade próxima. A mesma sugestão da proeminência é apoiada pelo preço do perfume derramado generosamente sobre Jesus por Maria. Então esse era o cenário, e foi exatamente o cenário que Jesus escolheu. Para quê? Para manifestar o seu poder, para, mediante aquele milagre, testemunhar acerca de quem ele era. Repito,
O objetivo de Jesus não era simplesmente ressuscitar o seu amigo, ressuscitar o morto, mas era declarar quem ele era. E assim é a ação do Senhor nas nossas vidas. Ele não faz para satisfazer meramente as nossas vontades. Ele não age para que os nossos pedidos sejam atendidos como se fosse um gênio da lâmpada. Não. O Senhor age para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. E o seu principal propósito é que o seu nome seja glorificado em todas as coisas. Ou seja, era um cenário público, impossível e carregado de expectativa. E mesmo assim Jesus ele assume o risco de morrer. Ele vai para o meio da multidão, para um povo que estava ameaçando ele de morte, de apedrejamento. Ele vai. Assim é o Senhor conosco, meus irmãos. Não importa o cenário, não importa a circunstância, creia, o Senhor está contigo. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa sós. E mais do que isso, o seu poder é operado mediante a sua vontade, independente daquilo que está, daquilo que se monta, daquilo que nós humanamente podemos perceber, observar. Jesus, ele entra em cenários impossíveis. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Cuidar com esperança, portanto, não é negar a realidade. Não é dizer para o outro que tudo vai ficar bem nessa perspectiva temporal, mas é dizer que o Senhor está conosco. É dizer que o Senhor não nos desampara. Cuidar com esperança, meus irmãos, não é ter as palavras certas, porque muitas vezes nós não teremos. Nós não teremos as palavras certas para consolar alguém que perdeu um ente querido. Às vezes a dor ela é profunda, ela é gigante, e não sabemos o que dizer, mas cuidar com esperança, assim como Jesus fez, é estar presente, é estar lá, é oferecer o ombro, o abraço, a mão, o cuidado. É dizer, meu irmão, conte comigo. Talvez as minhas palavras não possam confortá-lo, mas que a minha presença possa ser um sinal do bálsamo, do cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém? Você já esteve num velório? Clebson, que mensagem, terrível. Vai falar de morte, de velório. Esse é o cenário. Esse é o cenário hoje em que Jesus está agindo, operando. Não é comum trazermos mensagens que tratam sobre morte e a ação do Senhor diante desse cenário de morte, mas é isso que o Senhor vem falar conosco hoje. Mesmo num cenário mais caótico, onde a esperança se foi. Há quem diga que a esperança é a última que morre. Não, em Jesus a esperança não morre, porque Ele é a esperança e Ele vive eternamente. O Senhor permanece conosco. Primeira coisa, nós somos formados para cuidar com esperança. Segundo, nós somos formados para cuidar também no meio do luto. No meio do luto. Você já foi num velório? Algumas pessoas não gostam de ir a velório. Quem nunca foi num velório aqui? Alguém nunca foi num velório aqui? Os adolescentes, Felipe, quem mais? Estou entregando, dizendo o nome. Amém. O velório, Provérbios vai dizer que há mais sabedoria no luto do que na festa. Há mais sabedoria no luto do que na festa. Na festa nós estamos dispersos, na festa nós estamos alheios àquilo que está acontecendo, Mas no luto não, nós estamos ali atentos à família, ao cortejo, aquilo que está se passando. São oportunidades maravilhosas, por incrível que pareça, parece contraditório.
de falarmos de esperança, de falarmos de amor, de comunicarmos que há esperança para além dessa vida, que há esperança no Senhor para além dessa temporalidade, de que há esperança num Deus que nos ama e que nos chama para viver não apenas numa perspectiva de 80, 90, 100 anos, mas para vivermos eternamente na sua presença. Que oportunidade maravilhosa de comunicarmos vida, vida. E é isso que Cristo faz. É isso que Cristo faz naquele momento. Somos formados para cuidar no meio do luto, e o texto segue, versículo 22. Marta continua dizendo: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vive nessa certeza? Você vive com essa convicção no seu coração? Que a morte não será o fim? Que a passagem dessa vida não acaba a nossa esperança, que as coisas não estarão terminadas apenas no momento que não estivermos corporeamente aqui, que há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós olhamos para o texto e olhamos para essa realidade, e Marta ela olha para Jesus e diz: eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Mais uma vez a manifestação da fé de Marta, mas assim como a nossa, a fé parcial. Veja, mais uma vez, e aí Cristo diz: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta diz: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Olha Marta dizendo que Jesus ali não podia fazer nada. Ela cria que Jesus o iria ressuscitar, que Lázaro havia dormido, havia partido crendo no Senhor, que havia sido alcançado pela graça de Cristo. Ela cria nisso. Mas ela duvidava que o Senhor o pudesse ressuscitar naquele momento. Que o poder do Senhor iria além das perspectivas, daquilo que ela alimentava na sua mente. E aí o texto segue, e depois de dizer isso, versículo 28, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma fé parcial demonstrada por Marta, agora por Maria. Poderíamos aqui traduzir: Senhor, o teu poder poderia ter operado um milagre se tu estivesses aqui, porque tu estando lá não dá para fazer nada. Não sei se você se identifica com isso. Senhor, tu está tão distante, eu acho que não dá para tu fazer nada. Sabe, eu estou passando por tanta dificuldade, tanta luta, que parece que o Senhor está lá no Japão e que de lá ele realmente não tem o que fazer. Quando na verdade o Senhor, sim, ele é transcendente, ele está nos céus, mas ele está aqui no nosso meio. E ele habita em cada um de nós, pelo seu Espírito Santo. Não limitemos o poder do Senhor Jesus, não limitemos o seu agir, a sua ação.
Não façamos dessa forma. Nós olhamos para esse contexto, olhamos para Marta e Maria, percebemos características semelhantes, mas ao mesmo tempo elas tinham comportamentos distintos, né? Marta, ela era mais prática, Maria era a mais emocional. A forma como reagem às circunstâncias, às situações, foram diferentes. Mas ambas dizem a mesma coisa: Senhor, se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Uma fé presente, mas uma fé limitada. E aí vem a reação de Jesus, nos versículos seguintes. Versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Jesus chorou. O Senhor, Ele não é indiferente às nossas dores. O Senhor não é indiferente às nossas lutas. O Senhor não é indiferente àquilo que você tem passado. O Senhor não está distante. O Senhor não deixou de olhar, repito, para as suas lutas e para os seus lutos. Pelo contrário, Ele continua cuidando de cada detalhe. Não permita que as suas expectativas quanto àquilo que deveria ou não acontecer frustrem a sua fé e a sua confiança em Deus. E creiamos que Ele tem o melhor para nós. Se Ele não fez da forma que eu e você esperávamos, creiamos que Ele fará ainda melhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele chora conosco, Ele se compadece conosco, Ele se entristece conosco, Ele sente as nossas dores. A palavra usada aqui, no agitou-se, perturbou-se, no grego, enebrimezato, que tem o significado de que foi uma indignação profunda. Jesus, Ele se indignou com aquele cenário de morte. Mas perceba, a leitura de Jesus ela é mais ampla do que a nossa. Quando alguém morre, nós choramos pela dor pessoal, por aquilo que aquela pessoa representa para nós, pela afeição, pela amizade, pelo parentesco. Não é isso? A dor de Jesus foi para além disso. Jesus chorou sim porque estava perdendo um amigo. Chorou diante da realidade de luto daquela família, mas vai além. Jesus ele chora porque sabe que a realidade de morte que alcança a humanidade decorre do pecado. Jesus ele olha para um cenário do mundo e diz: Senhor, Pai, imagine Jesus refletindo sobre isso. Ele morreu porque o pecado jaz no mundo, porque o mundo jaz no pecado. É em razão do pecado que há no mundo, queridos, que a morte adentrou no mundo. Não é porque o Senhor é mau, não é porque o Senhor é indiferente, é em razão da iniquidade da humanidade. O Senhor não nos criou para a morte, o Senhor nos criou para a vida. Mas o pecado manchou, o pecado maculou o propósito original de Deus, mas Ele não desistiu de nós e Ele está nos preparando à eternidade, Ele já nos garantiu a eternidade. Eu gosto de dizer que aqueles que dormem em Cristo, que morrem no Senhor, que na verdade todos nós somos chamados não para a eternidade, porque nós tivemos um início, mas para a imortalidade. Se morremos nessa vida, viveremos eternamente na presença de Deus. E eu falava sobre velório, se você já foi no velório talvez você já tenha observado realidades distintas, de famílias que perdem seus entes queridos e que não estão em Cristo. E que muitas vezes uma sensação de desespero toma conta, aquele choro descontrolado.
E aqui não é insensibilidade, nós bem sabemos da dor, o que é perder um ente querido. Mas, por outro lado, vemos aqueles que dormem em Cristo e o consolo do Senhor nos seus corações, a dor não é menor, mas a certeza, a convicção de que o Senhor tem cuidado e que o Senhor o levou para a sua presença e que Ele lá estará e que um dia nos encontraremos novamente na presença de Deus, quando não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Isso alegra o nosso coração, isso conforta a nossa alma, isso nos dá consolo do alto. O Senhor nos chama, nos forma para cuidar em meio ao luto. Jesus, ele se indigna com o efeito do pecado, ele se incomoda diante da incredulidade presente ali no meio daquelas pessoas. E aí João vai usar aqui dois verbos distintos, né? Para Maria e para os judeus, acerca da sua tristeza, acerca do seu choro. Nós temos ali o verbo klaiô, que vai dar uma ideia de um choro intenso, alto, público, talvez desesperado, carregado de lamento, de dor profunda. Já quando ele diz que Cristo chorou, nós vamos ter o verbo dacriô, que significa derramar lágrimas, mas de forma contida, não desesperançada, sabe, não de forma, não aquele pranto terrível, mas silencioso, e isso é extremamente profundo. Jesus, ele não está em desespero, sabe por quê? Porque ele sabe o que vai fazer, e ele sabe que o que ele vai fazer vai trazer um rebuliço no meio daquele povo. Algo extraordinário está para acontecer. Ele não perdeu o controle. E perceba, cuidar não tem a ver com explicar para o outro por que ele está passando por aquilo. Cuidar não tem a ver chegar para o outro, meu irmão, né? Mas você está passando por isso, mas você já fez isso, fez aquilo. Às vezes a gente vai, né? E enterra o outro, vai jogar, vai só para dar lapada. Não é isso, mas como disse já anteriormente, é se fazer presente na dor, é estar lá para consolar. O momento de dor não é o momento mais adequado para confrontação, a gente precisa ter sabedoria, né? Quanto a isso, o momento de dor é o momento de expressar consolo e oportunamente talvez tratar algo. Mas precisamos discernir quanto a isso. Jesus, ele é o modelo perfeito. Ele se indigna contra o mal, ele se compadece do sofrimento, ele chora com os que choram, mas ele nunca perde o controle, porque ele é soberano. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto, partimos já para o final. Nós somos formados para cuidar, apontando para a glória futura. Somos formados para cuidar, apontando para a glória futura. O texto segue, versículo 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Olha os questionamentos, né? A gente não sabe quais são os propósitos de Deus, a gente vê as coisas acontecendo e aí começa a questionar: mas Deus, por que tu fez isso, não fez assim? E a gente quer estar no controle, a gente quer dizer para Deus como que Ele deve fazer, como que Ele deve agir. Mas Senhor, isso é inadmissível. Mas Jesus, por que tu permitiu que acontecesse dessa forma? Se fosse eu, misericórdia, essa é a pior. Eu não sei se você já fez isso, né? Querendo se colocar no lugar de Deus. Senhor, se eu estivesse no teu lugar, eu teria feito diferente. Meu Jesus, tenha misericórdia de nós.
A gente não sabe, gente. Nós somos guiados pelas nossas emoções, né? Muitas vezes o nosso coração enganoso nos prega peças. Aquilo que achamos que é bom, na verdade não é. E Deus tem algo muito melhor para fazer, para realizar, mesmo nas circunstâncias mais adversas dos nossos dias. Diante do túmulo, nós vemos um cenário impossível, nós vemos Marta hesitando, nós vemos que a morte já deixa marcas, como o texto continua. Jesus outra vez, versículo 38, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele diz: tirem a pedra. Tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E aí Jesus disse algo maravilhoso mais uma vez: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Se você crer, você verá a glória de Deus. Não é que o Senhor não esteja agindo, muitas vezes é porque nós não estamos crendo, não temos tido fé. Ele continua a agir. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Esse texto é lindo, né? Para quem as encenações da ressurreição de Lázaro, esse texto é maravilhoso. Quando Cristo diz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. E aqui está o centro do propósito de Deus, que é se revelar para um mundo caído, descrente, iníquo. O Senhor, como disse anteriormente, também, queridos, Ele não tem o propósito meramente de realizar, coisas extraordinárias. Vivemos hoje o espetáculo, da fé. As pessoas buscam os seus cultos de cura, os seus cultos de libertação, os seus cultos de milagre, os seus cultos da vitória. Querem aquilo que o Senhor pode realizar, querem o espetáculo, mas não querem ter relacionamento com o Senhor. E o que o Senhor quer é justamente o contrário. Ele diz: venham a mim, venham a mim, venham a mim, não busquem aquilo que eu posso fazer, ainda que eu possa fazer infinitamente mais do que vocês imaginam, do que aquilo que vocês possam pedir. Venham a mim e se deleitem em mim, na minha presença. O propósito de Deus em ressuscitar Lázaro, queridos, não foi meramente tirar um amigo da morte. O propósito de Deus em ressuscitar Lázaro foi que aquelas pessoas crescem quem ele é. Foi para que a fé fosse plantada nos corações daqueles que ali estavam. Jesus diz: Pai, eu sei que tu me ouves, mas eu digo isso para que os que estão aqui me ouvindo creiam. Creiam que tu me enviaste, creiam que eu sou o teu filho. Eu não estou aqui apenas para cumprir um deleite do coração de quem quer que seja. Porque o teu consolo vai muito além, o teu consolo aponta para a eternidade. O teu consolo fala de vida plena e abundante, e não de uma vida transitória que se acaba nessa passagem terrena. E assim muitos creram. Opa! Olha o acidente de trabalho. Muitos creram no Senhor Jesus.
O cenário ainda é impossível, Marta ainda hesita. A morte já deixou marcas, o corpo já cheirava mal, mas Jesus declara: se creres, verás a glória de Deus. E o milagre acontece, Lázaro sai. O que esse milagre nos revela? Jesus tem autoridade sobre a morte. A glória de Deus se manifesta nele e a fé é produzida naqueles que ali estavam e viram. Isso nos fala sobre o poder do testemunho. O Senhor nos ensina sobre testemunhar da nossa fé, né? Sobre propagarmos o Evangelho a partir da fé que Ele nos dá e sermos expressão viva dessa fé. E esse milagre é uma antecipação da ressurreição futura. Perceba, Jesus vai ali diante de circunstâncias improváveis aos olhos humanos, ressuscitar um amigo, para testificar, atestar quem ele era. Mas algo ainda mais extraordinário estaria para acontecer com ele próprio. Mas dentro de uma circunstância totalmente diferente. Veja o contraste. Lázaro precisou que removessem a pedra. Eu concluo, a banda pode vir. Lázaro precisou que removessem a pedra. Jesus venceu a morte e a pedra foi removida. Lázaro deixou tudo, precisou de ajuda quanto às suas faixas, quanto àquilo que lhe envolvia. Jesus deixou tudo arrumadinho. Foi assim ou não foi? Quando chegaram lá no túmulo para procurar Jesus após a sua ressurreição, os seus panos, as suas mortalhas estavam lá dobradas, organizadas. Lázaro precisou de ajuda. Lázaro ressuscitou para morrer novamente, mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E Ele está sentado à direita de Deus Pai e continua governando soberano sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos vida nele, e vida plena e vida abundante, porque Ele é o primogênito da ressurreição. Nós somos formados, recapitulando, para cuidar com esperança, mesmo diante do cenário impossível. Nós somos formados para cuidar com sensibilidade no meio da dor, do luto ou em qualquer outra circunstância, e também somos formados para cuidar, apontando para a glória futura. Que jamais a nossa fé esteja baseada apenas nessa passagem, nessa temporalidade, mas que a nossa fé seja viva na certeza de que algo ainda melhor nos aguarda para além dos anos que o Senhor nos concede. Quando a morte encontra Jesus, ela perde, porque a vida chegou. Louvado seja o Senhor.